Ah, Boa tarde a todos e todas. Chamo-me Justino Gomes. Sou estudante da Ciência Política na Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Faço doutorado em Ciência Política. Estou aqui para partilhar convosco este momento tão especial, que é o momento de lançamento do livro do nosso irmão e amigo, colega, estudante guineense Yannick Nanki. O livro intitulado Caminho Kuno Jurumenta. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença da professora doutora Janice Inês Nodari e do professor doutor Héctor Roland Hernandes. Também agradeço imensamente ao autor da obra, que é o Yannick Nanki, pelo convite e pela confiança que sempre tem sobre mim, e pela colaboração que tivemos ao longo da nossa estadia na Unilab enquanto estudantes dessa universidade. Bem, a obra Caminho Kuno Jurumenta é uma obra que chegou no tempo oportuno para a literatura da Guiné-Bissau, porque contribui bastante naquilo que é o reforço dessa literatura guineense, porque é uma literatura que demanda as produções literárias. É uma obra que dialoga não só com as especificidades da sociedade guineense, mas também com as produções literárias da nova geração. Então, o Yannick Nanki soma-se a essa nova geração que busca, de vez em quando, dar continuidade com aquilo que tem sido os trabalhos que foram feitos pelas gerações anteriores nessa literatura. Falamos de uma literatura engajada, de uma literatura assente na cultura e nas manifestações sociais e culturais do povo da Guiné-Bissau. O próprio título nos remete à própria essa configuração linguística e cultural guineense. Caminho Kuno Jurumenta significa, uma tradução direta à língua portuguesa, o destino que juramentamos. Então, o destino que o povo da Guiné-Bissau juramentou, o destino que o autor nos tenta transmitir como destino da nação guineense, vai a essa busca de consolidação do processo de construção da nação guineense, consolidação do processo de desenvolvimento do país, consolidação dos esforços que haviam sido feitos pelas gerações que lutaram para a independência do país e que até hoje buscam a consolidação dessa luta. Portanto, é uma obra que tenta ser democrático no sentido de buscar dar voz a diferentes configurações sociais da Guiné-Bissau. Ali podemos encontrar não só aquilo que é o pensamento do autor sobre a sua realidade, mas também a representação da configuração sociopolítica e sociocultural do povo guineense. Isso vai aparecer na obra em diferentes poemas, em diferentes momentos e de diferentes formas. A configuração vai aparecer também nas expressões específicas desse povo, assim como nos símbolos e nas formas de realizações das diferentes culturas da Guiné-Bissau. Há uma forte presença de elementos sobrenaturais, ou podemos dizer, das forças espirituais, em conjugação com a força real
de trabalho e ação concreta dos guineenses na busca do próprio desenvolvimento. Aí nós podemos encontrar na obra várias dessas expressões. Por exemplo, as expressões como Baloba, Jambacus, Irã, defunto, Deus, espíritos, ancestrais, são as expressões que nos remetem a um diálogo com a outra parte da configuração social, essa parte espiritual, essa parte invisível, essa parte de energia, podemos dizer, íntima, que são necessárias para não só dar força, motivar os que estão cá, lutando para o bem-estar social de todos, mas também estabelecendo a comunicação entre o hoje, o passado e o amanhã, ou a comunicação entre ancestrais com os que assumem o processo de reconstrução. Além deste aspecto, nós podemos também identificar um outro aspecto em termos da própria forma de organização do texto. Neste caso, falo do livro. Aí podemos ver o quê? Aquilo que identificamos como o estilo do autor. Yannick nos demonstra como sendo um escritor jovem que busca a sua forma própria de expressar o seu pensamento, a sua concepção social, o seu entendimento sobre o seu país e o seu continente. Neste caso, nós vamos ver que é um autor livre que recria a forma de expressão. Essa forma de expressão vai dialogar com diferentes línguas que se fala na Guiné-Bissau. Aí vamos encontrar as línguas étnicas guineenses no livro através da menção das formas de organização espiritual, organização socioeconômica, assim como organização política. Vamos também encontrar a forma de se expressar na língua guineense, que é a língua crioula. Mas além dessas formas, vamos também encontrar a forma de expressão na língua portuguesa. Resumindo, em termos de expressão, o autor expressa em diferentes línguas, às vezes num único poema. O poema é escrito na língua portuguesa, mas ao mesmo tempo vai ter versos, estrofes, alguns versos e estrofes na língua guineense. Portanto, vê-se o quê? Uma forma híbrida de se expressar. Essa forma híbrida de se expressar constitui aquilo que é o cotidiano do guineense, porque o guineense fala, um momento ao outro, essas línguas que compõem o seu espaço social. Mas também há um outro elemento interessante que podemos identificar na obra. Esse elemento nos remete a um olhar transversal do autor, que não se limita apenas a ter uma preocupação sobre o seu país, mas também uma preocupação sobre o continente africano. Essa preocupação vai atravessar o processo histórico das sociedades africanas, o processo sociopolítico atual das sociedades africanas. Aí fala-se da relação do continente com a configuração do sistema internacional. Como o continente africano está posicionado nessas relações de poder, né, que são marcadas pelas geopolíticas de todas as naturezas.
Portanto, é uma obra que atravessa o continente africano e a sociedade guineense. Além deste aspecto de comunicação entre o nacional e o internacional, podemos também identificar nesta obra aquilo que denominamos como a nova linha ou a nova projeção da literatura da Guiné-Bissau. Essa literatura que assenta na valorização das identidades nacionais, com propósito de consolidar essas identidades para, a partir daí, afirmar um projeto literário nacional que vai ao encontro daquilo que é a expectativa dos guineenses. Essas identidades nacionais guineenses vão aparecer de uma forma dispersa, aliás, no livro. Em diferentes poemas vamos estar a interagirmos com essas identidades, tanto instrumentos musicais quanto formas de manifestação cultural. Todas estão construídas em torno daquilo que é a configuração sociocultural do povo guineense. Portanto, estamos perante uma contribuição importante, não só para o projeto literário da Guiné-Bissau, mas também para os acadêmicos, os estudantes da literatura, os que se interessam em interagir com a multiplicidade da sociedade da Guiné-Bissau. Portanto, me permitam só ler um poema em que o autor faz essa demonstração da multiplicidade da sociedade guinense e do guinense em si, como sendo o processo da sua constituição histórica. Não significa que tudo se resume ao poema que vou ler, mas o poema que vou ler é apenas um exemplo demonstrativo disso. O poema fica na página 64. Tem como título Os Olhos de Yandador. Só o nome do poema já nos mostra essa configuração, né, multilinguística. Os olhos na língua portuguesa e Yandador na língua guineense. Seria assim os olhos do viajante. Portanto, através do olho do viajante, o autor nos apresenta a sociedade guineense. Isso é só um exemplo prático para percebermos a criatividade do autor, mesmo na construção dos títulos ou dos nomes dos poemas, mas também no próprio desenvolvimento do conteúdo nesses poemas, ou em cada poema. Vamos ver o seguinte. O poema é Os Olhos de Yandador. Boa nova sedentária, aos pés da terra amada, engoliu o osso e fez tremer a sua alma. Não paro de olhar, posto que se um dia eu convidar o divino, será chamado mentiroso e injusto. Talvez a justiça do tempo mesopotâmico. Na sequência da caravana beduína, lá vejo o total silêncio. Essa vida de andador, na jubi sentido de bento árabes, onde é que o jugudesta pega calma a darmacana. Homens sentado na boca de Irã, depois que levar, de ao Salvaterra. Irmão, pistambu canhuto panfuma, festa de Kussunde perto, bado de Cansaré na Kunsa. Tino, dungisin de cemitério de Ngala, Pabia, e cacibido, quinco na roina Irã. Mpamara, passe quinte. Vejam como é muito sensacional. Num único poema, o autor expressa em duas línguas simultaneamente. Essa expressão
está embasada naquilo que podemos identificar como a cosmovisão guineense. A presença dos espaços, não só históricos, mas também que guardam aquilo que constitui a própria sociedade guineense. O Sundé é uma tradição de etnia Balante. Ngala é o nome de um cemitério na Guiné-Bissau, na capital Bissau. E aí nós sabemos como esse espaço, ou o que esse espaço representa na Guiné-Bissau. Os guineenses sabem. E a presença de seres divinos, por exemplo, Irã. Além disso, nós temos ao mesmo tempo o silenciamento, que é um fator muito presente na literatura da Guiné-Bissau. O silenciamento. O silenciamento no sentido de que, devido à configuração histórica do processo político do país, o país passou por uma instabilidade que quase se tornou crônica. E ao longo de regimes autoritários, regimes antidemocráticos, processos de instabilidade político-militar, a sociedade guineense passou por um silenciamento enorme. Aliás, a representação que o escritor romancista guineense Abdoulaye Sylla faz na sua obra denominada Última Tragédia está perpassada por o silenciamento, ou seja, perpassa o silenciamento. A obra, por exemplo, de Kiki Amadio, aliás, quase a boa parte da produção literária da Guiné-Bissau revela o silenciamento. Mas não só este elemento que nos chama a atenção neste poema, mas também o processo de transição. Este olhar do viajante que transita do espaço ao outro, atravessa diferentes línguas, atravessa diferentes etnias, atravessa diferentes espaços, mas todos dentro de um único espaço macro que é a Guiné-Bissau. Portanto, é impossível fazer a descrição ou apresentação completa daquilo que é profundeza da representação literária, social da Guiné-Bissau que o autor faz neste único poema. Mas isto vai demonstrar o exemplo que se pode fazer quase em todos os outros poemas. É por isso que no prefácio que eu fiz a questão de mostrar essa capacidade do autor em atravessar não só o espaço da sua identidade enquanto um jovem guineense, mas também de dialogar com diferentes corporações que compõem a sociedade guineense, de dialogar com o continente africano, demonstrando o processo de construção do continente e a configuração do continente naquilo que é a configuração global do mundo, ou seja, o continente no lugar periférico do capitalismo global. Portanto, considerando esses elementos, é uma obra que nos convida a uma reflexão. É uma obra que nos convida a uma conjugação de esforços e forças para a construção daquilo que é o projeto nacional de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Ainda que se conheça algumas dificuldades que este processo atravessa ou atravessou ao longo do seu percurso histórico, por ser um país que passou por processo de luta de libertação, luta de
de Libertação Nacional, mas que depois teve que passar por algumas descontinuidades devido às dificuldades de diálogo, dificuldades de construção de entendimentos à volta do projeto nacional de Guiné-Bissau. Portanto, fico por aqui. Espero ter contribuído na compreensão do pensamento do autor, a sua representação, e agradeço pela paciência, agradeço a disponibilidade e bem-aja a todos e todas. Mas antes gostaria de recomendar que comprem o livro, porque vale a pena ler e refletir sobre o pensamento do autor, sobre o projeto social que o autor nos convida a prestarmos atenção e ao mesmo tempo refletirmos sobre as nossas realidades. Muito obrigado, continuação de uma boa noite, continuação de uma boa tarde, continuação de um bom dia, dependendo do lugar, do momento que está a me assistir neste momento no outro lado. Valeu, estamos juntos. Caminho com o Jormenta.